Saudações a todos, chamo-me Naira Celina Macaia, do curso de Gestão Empresarial, da cadeira de Contabilidade Financeira 2. Hoje irei falar da norma 15, recursos minerais. O presente trabalho tem como estrutura objetivo, âmbito, introdução, definição, mensuração, apresentação e imparidade. O objetivo da norma 15 recursos minerais é estabelecer critérios claros para o reconhecimento, mensuração e apresentação e divulgação dos ativos, passivos, receitas e despesas associados às atividades de prospecção, exploração, desenvolvimento e extração de recursos minerais, como petróleo, gás natural, carvão, ouro, entre outros. A norma surge, portanto, como uma resposta técnica e normativa para assegurar que as entidades registrem corretamente os custos da pesquisa e avaliação dos recursos, identifiquem quando os recursos descobertos podem gerar benefícios econômicos futuros, permitindo o reconhecimento como ativo, apurem corretamente o custo dos ativos de desenvolvimento como infraestruturas, perfuração, entre outros, e avaliam possíveis perdas por imparidade, caso os recursos não sejam economicamente viáveis. Prestem divulgações relevantes dos utentes das demonstrações financeiras, como investidores, estados e parceiros. Em resumo, o objetivo da norma 15, neste caso, é garantir que a informação contabilística relacionada à exploração de recursos minerais seja fiável, comparável e útil para a tomada de decisões, respeitando os princípios. O âmbito da norma 15 refere-se às atividades e operações econômicas que a norma regula e abrange. No contexto da contabilidade, para este sector extrativo, de forma geral, a norma aplica-se às entidades envolvidas na exploração e extração de recursos minerais não renováveis, como petróleo, gás natural, carvão, ouro, pedras preciosas e outros recursos naturais extraídos na terra. A norma abrange todo o ciclo de vida dos recursos minerais, desde a pesquisa inicial até a extração e comercialização, passando pelas seguintes fases: prospecção e avaliação. Quando a entidade ainda está a investigar a existência de recursos minerais, os gastos nessa fase, como estudos geológicos, sísmicos e perfuração exploratórias, podem ou não ser reconhecidos como ativo, dependendo da expectativa de benefícios econômicos futuros. Desenvolvimento. Quando a entidade já identificou reservas comercialmente viáveis e começa a desenvolver as infraestruturas necessárias. Temos a extração, que é a produção, que corresponde ao período em que os recursos são efetivamente retirados da terra e vendidos. Descomissionamento e restauração. A norma também prevê o reconhecimento de passivos ambientais e obrigações legais ou contratuais de reabilitação ambiental após o encerramento das operações.
A norma 15 não se aplica ao tratamento de recursos biológicos, nem exploração de recursos renováveis, como florestas e água. Também não trata do reconhecimento de impostos ou royalties pagos ao Estado. O âmbito da norma 15 é bastante abrangente dentro do seu setor mineiro, regulando os principais momentos da atividade de exploração mineral. A introdução da norma 15 estabelece o contexto e a motivação para a criação desta norma, apresentando os fundamentos e os desafios específicos do setor extrativo, que exigem um tratamento contabilístico próprio. A exploração e a avaliação de recursos minerais normalmente incluem as seguintes fases. Temos a fase inicial. Nesta fase, a entidade realiza dispêndios antes de obter os direitos legais de exploração determinada na área. Temos a fase de exploração e a avaliação de recursos minerais. Nesta fase, a entidade desenvolve a pesquisa de recursos minerais. E temos a fase subsequente à demonstração de exigibilidade técnica e da viabilidade comercial da extração de recursos minerais. Bom, a norma 15 também destaca a importância de garantir que os usuários das demonstrações financeiras, como investidores e parceiros, tenham acesso a informações fiáveis, comparáveis e relevantes à tomada de decisão. A norma 15 justifica a existência da norma ao afirmar que o setor de recursos minerais possui particularidades que exigem um tratamento contabilístico específico, como foco no reconhecimento dos custos por fase, mensuração correta dos ativos e passivos e cumprimento de obrigações legais e ambientais. E temos a definição da norma 15. Temos exploração e avaliação de recursos minerais. É a pesquisa de recursos minerais, incluindo mineiros, petróleo, gás natural, não regenerativos, semelhantes, depois da entidade ter obtido os direitos legais de explorar numa área específica. Ativos de exploração e avaliação são dispêndios de exploração e avaliação reconhecidos como ativo. E temos dispêndios de exploração e avaliação. São dispêndios ocorridos por uma entidade em ligação com a exploração e avaliação de recursos minerais, antes que a exigibilidade técnica e a viabilidade comercial da extração de um recurso mineral seja demonstrável. A definição é clara dos recursos minerais e das suas fases: pesquisa, avaliação, desenvolvimento e produção. É crucial para garantir transparência e rigor na informação contabilística, evitar o reconhecimento indevido de ativos antes da sua fiabilidade,
facilitar o acompanhamento dos custos em cada etapa da operação e cumprir com as exigências legais, ambientais e fiscais. A definição da norma 15 não se limita apenas ao que são recursos minerais, mas abrange também os critérios de reconhecimento e as características específicas que distinguem esses ativos dos demais. A norma procura assegurar que apenas os recursos com valor econômico comprovado e controle legal pela entidade sejam refletidos no balanço, garantindo relevância e fidedignidade às demonstrações financeiras. E temos a mensuração. A mensuração no reconhecimento inicial de ativos de exploração é a avaliação efetuada ao custo. Temos aqui alguns elementos do custo. Temos aquisição de direitos de exploração, estudos topográficos, geológicos e geofísicos, perfuração, tubagem, testes e atividades relacionadas com a avaliação de exequibilidade e a viabilidade econômica de extração de um curso mineral. Temos a mensuração subsequente. Na mensuração subsequente de ativos de exploração, a avaliação de recursos minerais pode-se optar entre um ativo intangível ou tangível. A mensuração na norma 15 garante que apenas os recursos com valor econômico real e controláveis sejam registrados como ativos, promovendo a transparência e prudência na contabilidade das empresas do setor executivo. E temos aqui a apresentação. A apresentação diz respeito à forma como os ativos e gastos relacionados com a exploração e desenvolvimento e produção de recursos minerais devem ser expostos nas demonstrações financeiras, de modo claro e transparente para garantir que os utilizadores da informação financeira compreendam a natureza e o valor e os riscos associados a esses ativos. O principal objetivo da apresentação é fornecer os investidores, entidades reguladoras e gestores informações fiáveis, comparáveis e compreensíveis sobre os ativos minerais da empresa, o seu valor contabilístico, os métodos de mensuração utilizados e quaisquer riscos de imparidade ou desvalorização. A apresentação, em outras palavras, é uma medida para garantir que os ativos ligados à exploração de recursos minerais reflitam o seu verdadeiro valor econômico, através de uma avaliação cuidadosa e periódica. A entidade mostra compromisso com a veracidade das suas contas e responsabilidade na gestão dos recursos naturais. E também temos a imparidade. A imparidade compara-se
ao valor contabilístico do ativo com seu valor recuperável. E o seu valor recuperável é o maior entre o valor de uso, como fluxo de caixa, descontos que o ativo irá gerar. O valor justo menos os custos de venda. Se o valor recuperável for inferior ao contabilístico, a diferença é registrada como perda por imparidade. A empresa reconhece a perda como um gasto, resultado do período e reduz o valor do ativo no balanço. A reversão de imparidade. Se no período seguinte houver evidência clara de recuperação, exemplo, subida do preço de recursos ou nova avaliação positiva das reservas, pode-se reverter parcialmente a perda por imparidade, mas nunca acima do valor contabilístico. A imparidade tem como importância na norma 15. Ela garante que os ativos não estejam sobreavaliados, evita que os utilizadores das demonstrações financeiras sejam enganados por valores irrealistas, traz transparência e prudência à contabilidade da empresa. A imparidade na norma 15 é uma medida fundamental para garantir que os ativos ligados à exploração de recursos minerais reflitam o seu valor verdadeiro econômico. Bom, a minha apresentação termina por aqui. Muito obrigado pela atenção dispensada.